Jesus, a gente está com o senador Marcelo Castro também com a gente. Peço que você fique um pouco com a gente. Senador, muito obrigado aqui pela presença, pela sua gentileza aqui com a gente, senador. Senador, começo perguntando, muito obrigado mais uma vez aqui, muito boa tarde. Começo perguntando ao senhor o seguinte, senador Marcelo Castro, a partir de agora, senador, a STF definiu inclusive a quantidade em relação à questão da maconha. Como fica esse debate no Congresso Nacional, senador? Muito forte abraço. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Gesso. Boa tarde a todos. Bom, essa é uma atitude que o Senado tomou, né, aprovou aqui no Senado. Essa PEC está na Câmara e certamente vai ser aprovada na Câmara. Eu entendo, Leonardo, que o Supremo foi bastante ponderado, equilibrado e tomou a decisão de maneira correta, analisando de um ponto de vista realístico de que muitas pessoas que usam drogas, eu sou médico, psiquiatra, eles usam, em grande parte, alguns usam por recreação, mas muitos usam porque são dependentes, são doentes. Eles estão catalogados no Código de Doenças Internacionais como dependentes químicos. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, não com o meu voto, que desde o início eu me posicionei contrário, é um retrocesso. Nós estamos marchando no sentido contrário ao que as decisões que os países mais desenvolvidos do mundo estão tomando. Nós estamos dizendo que, é o que está escrito na PEC, que qualquer pessoa que seja pegado com drogas, portando drogas, ou que guarde consigo qualquer droga, em qualquer quantidade, ele estará cometendo um crime. Não é? Eu acho isso um exagero. Eu acho que nós não estamos levando a situação médica em consideração. É claro que todos nós aqui somos contra o uso de drogas, mas nós temos que fazer uma distinção em quem é usuário, em quem é doente, dependente, que é considerado um doente, que ele não tem a liberdade, porque ele não tem autonomia, ele é dependente daquela droga, para o traficante. Aliás, nós tentamos fazer isso em 2006, quando aprovamos a lei das drogas, e dissemos, o tratamento do usuário é o tratamento do traficante é cadeia. Então, nós fizemos essa distinção. E dissemos os itens que eram para levar em conta, inclusive a quantidade de droga apreendida com a pessoa. É claro que a pessoa que tiver com 1 quilo de maconha, provavelmente ele está traficando. A pessoa que foi pegada com baseado, vamos ver as circunstâncias. Mas nós não dissemos que quantidade de drogas era essa. E isso criou uma confusão muito grande. E qual foi a consequência disso? É que para um policial, uma determinada quantidade de droga era tráfico, para o outro policial, a mesma quantidade era para uso pessoal. Dependendo das circunstâncias, se a pessoa era de nível superior, era uma pessoa mais idosa, a tendência era de dizer que era um usuário. Se a pessoa era mais jovem, de periferia, com menos cultura, a tendência era de dizer que seria um traficante. Então, isso trouxe um disparate muito grande no julgamento e o Supremo foi provocado para se manifestar sobre isso. E o Supremo, no meu entender, de maneira muito acertada, vendo o que está acontecendo no mundo, estabeleceu uma quantidade, que o próprio Barroso disse que isso é flexível. Quer dizer, eles estabeleceram 40 gramas, mas isso não quer dizer que toda pessoa que porte menos de 40 gramas seja usuário. E nem quer dizer que nenhum e todas as pessoas que peguem acima de 40 gramas seja traficante. Isso é um número que deve ser observado com as circunstâncias. Por exemplo, se uma pessoa for pegada com uma quantidade de drogas menos do que 40 gramas, suponhamos 20 gramas,
Mas essa pessoa, diante de todas as circunstâncias, ele tem uma relação no celular dele de pessoas consumidoras de drogas, ele anda com a balança para pesar. É claro que ele está sendo um traficante e o bom senso vai prevalecer nessas circunstâncias, mas fica um parâmetro mais objetivo para uniformizar as decisões, tanto do policial que apreende, quanto do Ministério Público que denuncia, quanto do juiz que vai julgar. Foi essa a intenção do Supremo, mas o Congresso achou que o Supremo estava invadindo a sua competência e apresentou a PEC, o Senado aprovou e a Câmara vai aprovar em seguida. Senador, eu vou perguntar de forma prática o que é que pode acontecer nessa disputa, decisão de Supremo e Congresso, para o senhor, até pela experiência do senhor política. E queria começar a perguntar isso, mas eu também vou fazer uma outra questão aqui, mais rápida também, que é o seguinte. Algumas pessoas têm criticado efetivamente essa decisão do Supremo, não porque o próprio presidente Lula ontem disse, e hoje voltou a repetir, decisão de diferenciar traficante e usuário é nobre, mas o Supremo não deveria estar se metendo nisso. A minha questão não é nem essa, a minha questão é a seguinte, não está faltando regular, porque de alguma forma, por mais que a pessoa, esse usuário, esteja sendo pego com 40 gramas, ele vai ter acesso a partir de um traficante. Não há meio termo nisso aqui no Brasil ainda. E há uma clara... Claro. E nos outros países há uma regulação. Inclusive, como o senhor bem falou, em relação às próprias pessoas que precisam, que estão doentes, ou viciadas ou precisando do medicamento, efetivamente. Como é que o senhor avalia essa questão do Supremo ter definido, ter ido até um determinado ponto, mas não ter avançado em relação à regulação? A quem vende, a como fica a venda, como fica essa regulação de mercado, que se espera que se tenha em algum momento nesse país, como outros países têm, como os países já fazem, há muito tempo, inclusive. Né? Já que se decidiu a partir dessa decisão de hoje do Supremo, evidentemente. E depois eu queria saber do senhor como fica essa questão desse embate Supremo e STF, pela experiência do senhor e pela história, o que é que se pronuncia, qual é a expectativa? Bom, eu sou senador, mas nesse particular aqui, eu fiquei do lado do Supremo. Primeiro, o Supremo só se manifesta quando ele é provocado. E tudo que chega no Supremo, o certo é ele dar uma resposta para aquilo. Então, o que é que o Supremo entendeu? Que uma pessoa que é portadora de uma quantidade de droga, ele pode ser considerado um traficante, como diz a lei, ou pode ser considerado um usuário. Como nós não tínhamos definido uma quantidade, o Supremo usou como parâmetro vários exemplos internacionais e chegou a um denominador comum que 40 gramas seria o razoável. Agora, essa questão do Supremo ter decidido isso daí, eu acho que foi um avanço. Por quê? Porque leva em consideração a pessoa que é doente. Observe que com a aprovação dessa PEC, olha o que nós estamos fazendo. Qualquer quantidade de droga que for pegada com a pessoa, isso é crime, independe da quantidade. E o doente? Quer dizer, nós vamos dizer que a pessoa que é doente, que é dependente de droga, que precisa de tratamento, além dele ser um doente, nós estamos dizendo, não com o meu voto, que essa pessoa também é um criminoso. Isso é que eu tenho batido aqui no Senado. O que é que a sociedade ganha com isso? Não. Uma pessoa que é dependente, que é doente, ele precisa de tratamento, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser amparado, ele precisa ser protegido, ele precisa receber as ações da família, dos médicos, as ações do Estado, para ele sair daquela dependência, para ele se livrar daquela doença, para ele voltar a uma vida normal. Nós estamos, entendo, agravando a situação dessa pessoa,
Porque nós estamos dizendo, rapaz, você está dependendo de droga aí, não é? Mas você é um criminoso, eu peguei você com droga, você é criminoso. Isso vai para a ficha da pessoa. Então, eu acho que isso só atrapalha e isso não vai resolver o problema, acho até que vai agravar. Agora, o Senado tem o direito de fazer as leis, o Supremo tem o direito de julgar, e eu não entendo como os meus colegas aqui do Senado, a maioria, entendeu que o Supremo estava invadindo a competência do Congresso Nacional. Pelo contrário, nós fizemos uma lei em 2006 e essa lei não foi clara. Nós dissemos, o usuário é uma coisa, o traficante é outra. E não criamos critérios objetivos para dizer quem era usuário, quem era traficante. E aí houve uma grande confusão e tem estudos demonstrando que para uma mesma quantidade de droga, se a pessoa pegar de uma determinada circunstância, aquilo é julgado como usuário, em outra circunstância é considerado como traficante, com a mesma quantidade de droga. E aí quem é que paga o pato? Quem sempre pagou. Os mais pobres, os que moram na periferia, os negros, as pesquisas todas demonstram isso daí. O Supremo fez o seu papel, procurou objetivar, dar mais objetividade, dar um valor para as pessoas terem um parâmetro. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer, o que é que o Supremo disse? Que quem for pegado com a quantidade de droga inferior a 40 gramas, ele é um usuário. Superior a 40 gramas, ele é um traficante. É traficante, vai para a cadeia. É usuário, ele não cometeu crime nenhum. Por quê? Ou ele é um recreativo, que está usando maconha recreativamente, aí está a liberdade e a intimidade da pessoa. As pessoas que causam dano a si próprio não respondem por isso, eles não estão causando dano à sociedade, ou então ele é considerado um doente. Se é considerado um doente, nós não vamos punir essa pessoa, nós não vamos criminalizar essa pessoa, nós não vamos prender essa pessoa, nós vamos proteger, nós vamos amparar, nós vamos ajudar essa pessoa a sair daquela doença para ele ficar bom e voltar a ser útil à sociedade e desenvolver-se como ser humano. Jesus, a gente já está no finalzinho aqui da participação do senador, da participação também aqui do próprio tema. Rapidamente, uma pergunta para o senador Jesus Mosquera, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Senador, o Supremo Tribunal Federal colocou ali soluções provisórias. Por exemplo, enquanto, ainda que sendo tratado como ilícito administrativo, enquanto não há uma coisa, uma repartição, algo para colocar isso em prática, essa pessoa pega com a maconha é apreendida e a pessoa vai ser levada para o delegado. A própria quantidade também. Os ministros sinalizaram no seguinte sentido, é 40 gramas, enquanto o Congresso não decide um outro parâmetro. O Congresso Nacional também deve tomar, né, para si essa responsabilidade de definir quais são as repartições, estabelecer dentro da estrutura do Estado onde tudo isso deve ser tratado. Eu queria saber do senhor se há alguma movimentação já no Senado nesse sentido de se atender a esse direcionamento do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro, Jesus Mosqueira, nós vamos esperar a votação da Câmara. Então, primeiro a PEC tem que ser aprovada, promulgada, aí em seguida nós vamos manter a lei antidroga que nós temos ou vamos modificar a lei para poder se adequar à nova realidade. Porque o Supremo disse uma coisa e nós estamos botando na Constituição que vale mais do que a interpretação que o Supremo deu sobre um artigo da lei. E aí a lei tem que se adequar à realidade. Então, esse é o ponto de vista que eu vejo. Agora, depois que for promulgada a PEC, é claro que nós vamos nos debruçar sobre esse aspecto aí. E eu vou trabalhar, como tenho trabalhado aqui o tempo todo, para não criminalizar o dependente, o usuário. Ora, o nosso direito todo, se uma pessoa tenta suicídio por acaso, a pessoa não vai responder, não vai ser considerado um criminoso. Ele está causando um dano a si próprio.
Se uma pessoa faz uso de uma droga, não é, e está causando mal a si e não está causando nenhum mal à sociedade, ninguém tem muita coisa a ver com isso. É o direito à intimidade que tem cada ser humano, cada pessoa. Agora, se uma pessoa é doente, é dependente, aí a visão é completamente diferente. E tudo isso para a gente chegar à conclusão de que o traficante venha receber toda a penalidade. Então, eu acho que agora, com essa decisão do Supremo, e com certeza, ou o Congresso vai aceitar essa decisão do Supremo, ou vai fazer uma lei estabelecendo os seus critérios, porque até nisso, Jesus, o Supremo foi cuidadoso. Ele disse, olha, nós estamos colocando 40 gramas até que o Congresso se manifeste. E por que é que nós estamos estabelecendo esse valor de 40 gramas? Porque o Congresso não o fez em 2006. O Congresso tivesse feito em 2006, não estaria dando esse trabalho hoje ao Supremo. Mas aí o Congresso tem o direito de dizer, não, 40 gramas são muito, nós só vamos aprovar 10, ou 20, ou 30. O Congresso é que vai dizer. Mas enquanto o Congresso não disser, fica prevalecendo a decisão do Supremo. Eu só espero que o bom senso volte a reinar aqui nessa casa e não tomar uma medida geral, como foi tomada essa, de que qualquer quantidade de droga que seja a pessoa pegada, qualquer que seja a droga, ele é considerado um criminoso. Por quê? Isso traz um transtorno imenso para a vida da pessoa, porque vai ser corrido lá na ficha dele que ele passa a ser um criminoso. Ele perde a primariedade. Depois, quando ele cometeu o ilícito, ele já vai ser reincidente. E isso é de uma gravidade muito grande. O que é que a sociedade ganha? Qual é o lucro que vai ter a sociedade? Qual é o benefício que vai ter a sociedade de dizer que uma pessoa que é doente, é dependente de droga, ele agora é um criminoso? Falo isso com autoridade, porque fui médico psiquiatra, muitos anos em hospitais psiquiátricos, vi muitos jovens destruírem as suas vidas, não só jovens, adultos também, com o uso de drogas. Isso é uma pandemia que está acometendo a humanidade no mundo inteiro, e nós precisamos ver a droga não só como um ilícito, mas também como uma questão de saúde pública. E nós temos que proteger essas pessoas que são doentes e não criminalizá-las. Essa é a minha discordância principal. Claro que todos nós somos contra drogas, e evidentemente o Supremo também. Muitas pessoas estão dizendo, erroneamente, que o Supremo está liberando droga. Não está liberando nada, as drogas continuam proibidas, é um ilícito. Apenas a pessoa que for pegada com droga para uso pessoal, essa pessoa não vai ser escrito lá que ela é um criminoso. Ela cometeu um ilícito, mas não cometeu um crime, e não vai para a cadeia por causa disso daí. Jesus, tenho dúvida nenhuma, trouxemos um personagem aqui com capacidade para esse debate, para trazer informações, trazer opinião. Senador Marcelo Castro, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Agradeço ao meu companheiro aqui, está aqui sempre com a gente no Poder Expresso, Jesus Mosquera, que acompanhou desde o início esse julgamento e essa alteração de placar completamente aleatória, quase, né? Senador Jesus, forte abraço para vocês, boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite para vocês. Grande abraço.